pessoal, eu peço licença para iniciar essa construção dos nossos multiversos integrativos nesse vídeo, que hoje vai falar mais centradamente sobre o integrativo. Para quem não me conhece, eu sou Luciana, psicóloga, administradora, cidadã do mundo, mestre, doutora pelas Universidades Federais do Rio de Janeiro e Rural do Rio de Janeiro e também pela Universidade do Minho, em Portugal. Atualmente resido em Portugal, mas eu sou brasileira e estamos iniciando o nosso canal Multiversos Integrativos. Esse é um espaço para a construção dos multiuniversos em suas múltiplas dimensões, em multiníveis integrativos, aqui nessa via de construção também do saber, para todo aquele que tenha um interesse na vivência integrativa, em seus multiuniversos, como psicóloga, como psicoterapeuta, como idealizadora e professora da formação em psicoterapia e terapia integrativa, oferecida pela PUC do Rio de Janeiro, enfim, como mentora, coaching, como psicóloga clínica e como, enfim, como um ser integrativo, como uma pessoa que vivencia o seu lugar de modo integrativo, aqui estou. E como já falei no vídeo anterior, esse é o início de um trabalho e gostaria de aproveitar a questão integrativa deste ponto, do meu ponto de contato na sua integratividade. Do vídeo que gravei da apresentação, eu estava num multinível de contato com essa possibilidade da gravação dos vídeos e apesar de eu já ter tido contato com conhecimento, com orientação de qual era o ponto que eu devia voltar o meu olhar para que ficasse melhor a exposição do vídeo, eu estou num outro multinível porque trabalho com atendimentos em via online, via remota, com cursos online, via remoto. Estou acostumada a buscar o olhar das pessoas e também a minha imagem quando falo. Gravei o meu vídeo olhando para mim, que esse é um ponto de contato da minha vivência com o remoto, com o online, num nível muito mais consolidado do que o meu ponto de contato neste ser integrativo que sou, da gravação e da produção do vídeo para publicação nas mídias sociais, no nosso canal Multiversos Integrativos. E isto é importante porque revela quem eu sou e qual o lugar que eu estou, qual é o ponto de contato que eu faço, quais são os multiníveis que esse ponto de contato se manifesta em mim. E a partir deste autoconhecimento, eu posso então traçar a minha busca, o meu fluxo integrativo e posso vivenciar integrativamente o meu movimento. E isso é muito importante. Por que então, Luciana, é muito importante? Porque o integrativo, que é o ato de integrar, que tem por sinônimo conectar, associar, buscar ligação, buscar contato, troca, buscar manter esse contato, manter essa troca, ele prescinde que haja os pontos de contatos conhecidos e no envolvimento de reconhecimento dos seus multiníveis, aonde, como falava aqui da minha situação inicial, quando eu estou em contato aos equipamentos, aos recursos tecnológicos, às câmeras,
para um exercício de atividade online, eu costumeiramente buscava voltar o meu olhar à minha imagem e à imagem dos participantes. Agora que estou utilizando o ambiente também virtual, digital, online, ou seja, remoto, para a divulgação, a construção desse caminho de produção do saber nos seus multiversos integrativos, eu preciso aprender e desenvolver um multinível na minha multidimensão de contato visual, voltando o meu olhar para a câmera, para o local da câmera, aonde, da lente da câmera, aonde estarei então gravando. E esse é um multinível que está muito mais fragilizado por ser novo esse caminho do que meu multinível de buscar a minha imagem, a imagem daqueles que participam das minhas aulas online ou dos meus atendimentos clínicos remotos. E, portanto, eu preciso integrar mais a minha atenção, integrar mais informações, para que na multidimensão do meu ato de voltar a minha cabeça, voltar o meu pescoço para o ponto de contato na câmera, no equipamento, eu passe agora a proceder com mais cautela, com mais cuidado, com um ato mais monitorado para o ponto aonde está a câmera do equipamento que me filma. O integrativo é dessa natureza, é um fluxo, é um movimento em ato contínuo vivencial. Ele trata da vivência, ele trata da possibilidade nos nossos multi-universos, nas suas multidimensões, em seus multiníveis, de estarmos em contato. Nesse contato, buscarmos a percepção do inteiro que somos nós e do contato com os inteiros que estão em nosso ambiente, em nossas relações, sejam aquelas do campo concreto, do campo físico, sejam aquelas do campo abstrato, da psicoesfera que nos envolve, sejam aquelas que estão no campo bioenergético, eletromagnético que nos atravessam, sejam as interoceptivas, as que vêm de dentro, sejam as que estão sendo exteriorizadas, isto é, em toda a sua multiplicidade de dimensões, que também são atravessadas não só pelas questões espaciais, o eixo vertical, horizontal, a profundidade, que cria as áreas, os volumes, mas pela a quarta dimensão, que é a dimensão do tempo, porque vivemos de modo quadridimensional, e aí a física comprova isso, e ainda em movimento contínuo, o que a quântica da física, da mecânica também comprovam. Então, vivendo nestes múltiplos universos, que já são comprovados em 4 dimensões, que são experienciados, vivenciados por nós, e por todas as outras potências, que todos os outros estudos mostram que são muito mais múltiplos universos que nós vivenciamos, embora muitas vezes não desenvolvemos as habilidades de contato e de percepção, eles existem e estão aqui, presentes na nossa vivência, como estão na minha. Então, o integrativo, ele vai nos convidar a vivenciarmos um movimento, um fluxo em ato contínuo, com o nosso envolvimento de contato inicialmente, e depois de percepção, e depois de questionamento, de tradução e de entrega, em multidimensões que possamos conectar, associar, encontrar
pontes de ligação que sejam possíveis serem sustentadas e então fazemos esse movimento de integrar as multidimensões do ser num ato contínuo vivencial por meio da integração dos recursos. Ora, Luciane, que integração de recursos é essa? De toda a potência, intensidade, diversidade, multiversos nos seus multidimensões, em seus multiníveis que são acessíveis no nosso fluxo em ato contínuo, vivencial de seres no mundo. E esse movimento integrativo, ele se dá a todo momento. Nós somos seres integrativos. Nós não viemos à nossa existência em planeta Terra prontos. Se voltarmos a analisar toda a constituição da forma física, a forma humana, o universo das plantas, dos animais, dos minerais, eles chegam numa unidade muito reduzida. Vamos pensar nós, bebês. Estamos numa relação dependente dentro do ventre humano. Mas isso também se dá com os brotos que estão germinando das plantas, germinando não, desculpe, com as sementes, com os pólens que estão voando das plantas e até aqui no hemisfério norte estamos na primavera e essas sementes estão voando com o vento ou sendo carregadas pelas águas e elas são frágeis, assim como nós, lá o nosso ovo zigoto no ventre materno, nós Homo sapiens, mas também os animais, estão ali num ser menor e que começa, inicia uma série de transmutações e vai se ampliando, crescendo, se desenvolvendo e se caracterizando com múltiplas funcionalidades em multiníveis, aquilo que nesse sistema de desenvolvimento inicial se desenvolve primeiramente já torna vias mais potentes, mais desenvolvidas do que outras que, num outro momento, nessa complexidade de multi-universos a ser desenvolvido, em múltiplas dimensões e em multiníveis também se forma. E aí chega o ponto que tanto nós nascemos, saímos do ventre materno das nossas mães, como esses grãos, essas sementes chegam em solos e conseguem encontrar condições para o desenvolvimento inicial, começam a brotar, a germinar, a crescer, a desenvolver. E isso se dá como? Nos integrando naquele espaço, como já disse, olha, precisamos de um ventre materno que nos dê os nutrientes, a proteção, a condição do desenvolvimento pleno da nossa genética, do nosso mapeamento, que é integrativo, que é complexo, que é múltiplo, que tem ali toda uma informação para se desenvolver em multiníveis, em multidimensões, em multiuniversos, por ora sequencialmente, também paralelamente e em complexidade para desenvolver o todo da vida, assim como nas plantas, assim como nos animais, assim como os minerais que vão recebendo os pequenos grãos de pequenos sedimentos que vão se acumulando e que, por ordem das condições de proteção do meio, geram ali condições de síntese, de reações, de se acoplarem, de acoplamento e vão virando uma rocha, vão reagindo, sintetizando, assim como todos nós. E de repente nós chegamos ao mundo, nós nascemos. E nesse momento que passou esse processo mais frágil inicial, nós já estamos prontos? Não, toda forma de vida ela é em ato contínuo e sempre num processo de troca que reordena e reorganiza, como muito belamente comprovou Humberto Maturana e Francisco Varela, são biólogos do conhecimento, pessoas de notório saber, como também Edgar Morin com a teoria da complexidade comprovou, como Fritjof Capra na teoria sistêmica provou, e como há muito se conhece, porque os nossos antigos médicos, terapeutas,
lá de milênios atrás do Marco Zero, já se colocavam num conhecimento de contato com o todo que está dentro, o todo que está fora, o todo que está aqui na nossa capacidade direta de interação, de estimulação, o todo que está para além e que está lá em cima, como os astros, que está na Terra, que está nos rios, que está nas estrelas, que está na Lua, que está nos ventos, que está nas mudanças dinâmicas do nosso ambiente climático, do solo, ou seja, o integrativo sempre existiu e sempre existirá desde que a vida pensada no seu microcosmo, num ser, numa unidade de uma espécie viva, como no seu macrocosmo, como nos planetas, estrelas, sóis, satélites que estão numa via galáctica, como uma via galáctica e todas as outras vias lácteas de alguns universos e o que estão todos entrelaçados nos demais universos, saindo da matéria mais densa, como já foi comprovado que energia é matéria adensada. E como tanto foi colocado por Albert Einstein na teoria da relatividade, como tanto é pesquisado e comprovado por muitos astrônomos, com muitos físicos, nós temos, né, a possibilidade dentro da vida de termos um contato com o integrativo presente nela. Na verdade, nós somos seres vivos em fluxo de ato contínuo vivencial, sempre transmutando, sempre trocando. E isto caracteriza o integrativo, a sua existência. Mas por muito nós perdemos não, mas escolhemos termos uma vivência não centrada no integrativo. E houve muitos momentos onde o integrativo voltou a ser uma possibilidade de produção da vivência, do saber, do movimento, e agora novamente ele o é possível. E nós aqui, deste espaço de construção do conhecimento integrativo, o multiversos integrativos, estamos aqui para fluir de modo vivencial, em ato contínuo, nessa oportunidade integrativa de ser, de viver, de produzir, de integrar, de entregar, de nos autoconhecer integrativamente e na sua infinita possibilidade que o integrativo permite. E para este movimento, aqui o Multiversos Integrativos se faz presente e eu, Luciana, trago aqui esse conteúdo para colocar para vocês, para que vocês tenham contato, para que vocês escrevam os seus comentários e até sugiram os movimentos, né, os multiversos integrativos que têm interesse, e aqui, com a minha vivência integrativa, possamos realizar conjuntamente, seja para uma busca integrativa de vida, da sua vida de modo integrativo, que prescindimos muito nesse momento, em termos planetário, em termos do integrativo vivencial do nosso planeta, seja num integrativo, num movimento integrativo de autoconhecimento para os nossos contatos, as nossas percepções, integrarem os multiníveis das nossas multidimensões e nós nos integrarmos nos nossos multiuniversos, aos multiuniversos vivenciais existentes e que atravessam a nossa vivência, seja como oportunidade de desenvolvermos integrativamente habilidades, competências para entregarmos no mundo, nos lugares que ocupamos, seja para como profissionais desenvolvermos os nossos multiuniversos
de modo integrativo e podemos atuar, laborar, oferecer o nosso trabalho nessa via integrativa, seja nas infinitas possibilidades, porque o integrativo é um movimento em ato contínuo vivencial de conectar, de integrar os nossos multiuniversos com as suas multidimensões, em seus multiníveis, a todos os multiversos existentes. E assim os convido para estarem aqui comigo nesse processo de construção dos multiversos integrativos. E já faço um alerta. O integrativo não é um qualificativo, não é algo novo, mas é a forma da vida. A vida se faz, sempre se fez integrativamente e agora, oportunamente, temos a possibilidade de fazer esse movimento de ato contínuo vivencial integrativo em nosso ser. Sejam todos muito bem-vindos. É com muita gratidão que aqui encerro essa oportunidade de diálogo, os convidando para estarem comigo nas próximas. E se puderem, deixem lá aquele joinha, o like, que se a produção do conteúdo foi adequada e suficiente para isso, e sugiram. É um canal novo, como disse no início do vídeo, estou em processo integrativo, em ato contínuo vivencial desse novo meio de troca e de construção do saber integrativo e com muita alegria, com muito entusiasmo para vivenciá-lo integrativamente com as suas multidimensões, nos seus multiníveis com todos vocês. Gratidão profunda, pessoal!